Parte 1, O Desfiladeiro, capítulo 6. Bryce revirou o armário sob a pia. Frascos de produtos para cabelo, velhos estojos de maquiagem, secadores pifados voando para fora e espalhados atrás dela. Onde estava? Porra! Ali! Bryce puxou o kit de primeiros socorros branco, Sinks fazendo uma dancinha ao lado dela, como se a quimera de pelos dourados tivesse o encontrado sozinha. Bichinho abusado. Colocando-se de pé ao abrir a tampa, vasculhou entre a pomada antisséptica, ataduras e o frasco de poção anestésica. Franziu o rosto para Sinks. Essas coisas não estragam nunca, né? Sinks franziu o focinho, bufando como se para dizer sei lá. Bryce coçou sob a mandíbula dele e voltou para a sala para encontrar Hunt agachado ao lado de Ethan, o qual tinha deitado na mesa de centro. O rosto de Ethan, solas flamejante. Bem, ele estava acordado e falando. Esperava que não tivesse ouvido os dois discutindo sobre onde colocar sua forma semiconsciente um momento antes. Hunt quisera dispor Ethan no sofá e Bryce mal evitara dar um chilique sobre estragar as almofadas brancas. Restou a mesa de centro. Hunt e Ethan estavam murmurando baixo demais para Bryce entender, e pararam quando ela se aproximou. Embora não conseguisse detectar nenhum sinal externo, os relâmpagos de Hunt pareciam estalar o ar à sua volta. Ou talvez fosse a presença de Hunt, mais uma vez fazendo coisas engraçadas com seus sentidos. Bryce levantou o kit de primeiros socorros. Encontrei! Ethan grunhiu. Não é tão ruim quanto parece. Sua boca literalmente começou a sangrar de novo quando você falou isso, disse Bryce, largando o kit na mesa ao lado de Ethan antes de pescar os lençóis estéreis dentro dele. Ela não vira desde o ataque na primavera anterior. Sequer tinha falado com ele. Bryce balançou a mão sobre o rosto e inchado daquele rapaz que não tinha qualquer semelhança com as belas e charmosas feições que um dia conhecera tão bem. Eu nem mesmo sei por onde começar com essa bagunça. Não estava falando apenas do rosto dele. Somos dois, resmungou Ethan e sibilou quando Bryce limpou o corte em sua testa, afastando a própria cabeça do alcance dela. Eu vou me curar. Esse aí já está menor. Eu diria que garras fizeram isso, disse Hunt de braços cruzados. Sinks saltou no sofá seccional, girou em círculo 3 vezes e então se encostou em uma bola. Ethan não disse nada. Bryce esticou a mão para a ferida de novo, mas ele puxou a cabeça mais para trás, encolhendo-se de 2. Porra! Por que você está aqui, Ethan? A voz de Hunt soou como um cascalho. Os olhos castanhos de Ethan, um parcialmente inchado, encontraram os dois de Bryce. Ira brilhava neles. Eu não disse isso a eles para me trazerem aqui. A ômega da minha matilha. Ela armou isso. Uma lembrança confusa de uma fêmea de cabelos castanhos surgiu. Perry, Ravenscroft, irmã mais nova de Amelie. Ela fez isso com você? Ethan bufou uma risada áspera, então estremeceu. Suas costelas deviam estar... Bryce levantou a camiseta cinza ensanguentada de Ethan, revelando músculos abdominais repugnantemente definidos e... Puta merda, Ethan! Puxou a camisa de volta sobre o grande hematoma. Está tudo bem. Isso parecem ser costelas quebradas. Definitivamente costelas quebradas. E um braço quebrado pela forma como ele está segurando. A fratura no crânio está cicatrizada. Observou Hunt com igual distância, como se fosse um dos seus procedimentos criminais dos Vanir preferidos. Os olhos de Ethan brilharam de novo. Estou sentindo hostilidade e uma boa dose de orgulho masculino, disse Bryce. Jogue também uma teimosia e eu diria que temos um clássico de estupidez, respondeu Hunt. Qual é a porra do problema de vocês dois? Indagou Ethan. Bryce sorriu para Hunt. Todos os pensamentos sobre o noivado, o pai e os asteres sumiram diante dos olhos do anjo, mas parou de sorrir quando encarou Ethan de novo. Eu prometo limpar você o mais rápido possível e você pode ir embora, disse. Não tem pressa, não é como se eu tivesse para onde ir. Hunt parou.
Amélie expulsou você? Sabine me expulsou, grunhiu Ethan. Amélie e os outros fizeram... isso aqui que você tá vendo. Por quê? Conseguiu dizer Bryce. Ethan encontrou o olhar dela. Por que você acha? Bryce balançou a cabeça, com asco tomando conta. Ethan falou. Você sabe como Sabine opera. Algum repórter me encurralou em um bar, algumas semanas antes, querendo saber sobre o ataque na primavera passada, e eu falei sobre o que aconteceu, como eu ajudei você. O artigo saiu esta manhã. Sabine aparentemente não gostou. Hunt ergueu uma sobrancelha. A garganta roxa de Ethan oscilou. Talvez eu também tenha defendido você, disse a Bryce, de uma citação nojenta da Sabine. Bryce resistiu à vontade de pegar o celular para procurar o artigo. Nada ali a faria se sentir melhor a respeito daquilo, então disse. Sabine é uma mestre da cidade. É nisso mesmo que ela quer desperdiçar o seu tempo? Lobos não falam merda sobre uns outros. Mas você falou, replicou Hunt. E Sabine também, disse triste, cansado. A prima chamou você de lobo. Isso basta para mim. Não caiu bem o que Sabine falou, mas acho que o artigo não caiu bem para ela também. Então eu tô fora. Bryce exalou um longo fôlego. Por que você veio para cá? Perguntou Hunt. Ethan fez uma careta de dor. Perry se lembrou que nós éramos amigos há muito tempo. Tentou sem sucesso se levantar. Mas me deem alguns minutos que eu vou embora. Você vai ficar aqui, disse Bryce. Sinceramente, depois da noite que tivera, deixá-lo sair era a última coisa que queria, principalmente quando ainda precisava ligar para a mãe e convencê-la a sair da cidade com Randall. Pelos deuses, se Amber descobrisse que Ethan estava aqui, jamais iria embora. Ela o amava como filho, e Bryce afastou o pensamento. Você tem sorte de Sabine não ter matado você. Confie em mim, ela queria, disse Ethan amargamente, mas eu não valia a dor de cabeça jurídica que isso causaria. Bryce engoliu em seco. O irmão mais novo de Connor tinha sido o melhor amigo dela depois de Danica. Fury Jr. tinha vindo depois daquilo. Pelos deuses, quantas mensagens Ethan e ela haviam trocado ao longo dos anos. Quantas piadas infantis tinham compartilhado. Quantas vezes haviam vibrado na arquibancada em jogos de softball dele, torcendo a plenos pulmões. O macho diante dela era um estranho. Eu deveria ir embora, disse Ethan com voz embargada, como se tivesse se lembrado da história deles também, como se tivesse lido no rosto de Bryce. Sente aí, porra, disse Hunt. Você não consegue nem andar. Tudo bem, obedeceu Ethan. Uma noite. Devia estar desesperado, então. Contendo um aperto no peito, Bryce pegou o celular. Bom, reparou na hora, quase meia-noite. Os pais deviam estar prestes a se deitar. Preciso fazer uma ligação. Hunt fez uma xícara de descafeinado só para se ocupar com alguma coisa enquanto Ethan se deitava ainda sangrando na mesa de centro às suas costas. A voz de Bryce estava entrecortada pelo corredor conforme falava com os pais. Vamos planejar um longo fim de semana da próxima vez. Talvez Hunt e eu possamos ir até vocês. Acho que ele adoraria finalmente ver Nidaros. Os lábios de Hunt se repuxaram em um sorriso. Levá-lo para a casa dos pais, hein? Não importava que estivesse mentindo descaradamente. A máquina terminou de preparar o café um segundo antes de Bryce dizer: Tudo bem. Vou me encontrar com vocês aí no hotel às 6 horas. Sim, cedinho. Tudo bem. Amo vocês. Tchau. Hunt soprou o café fumegante conforme Bryce caminhava de volta pelo corredor. Tudo bem? Perguntou a ela. Exceto pelo fato de que eu preciso estar acordada em algumas horas. Bryce deslizou o celular para a bancada da cozinha. Passagens trocadas. Olhou para Ethan, cujos olhos estavam fechados, mas Hunt não tinha dúvida de que o lobo estava ouvindo. Certo, disse Bryce. Cama. Estou bem aqui no sofá, gemeu Ethan. Hunt estava inclinado a concordar, mas Bryce falou. Ah, não. Você vai para o meu quarto. Não quero você sangrando no meu sofá branco todinho. Hunt falou grosseiramente. Eu durmo no sofá. Holstrom pode ficar com o meu quarto. Não, replicou Bryce. Está tudo bem. Minha cama é grande. Hunt disparou de volta. Então você dorme no sofá e dá a cama para Holstrom. Com meus problemas de coluna? Antes que Hunt pudesse perguntar
de que inferno ela estava falando, Bryce falou: estou cansada e não quero discutir. Fim de papo. Ethan entreabriu o olho. Hunt conteve um grunhido de frustração. 15 minutos depois, Hunt estava deitado na própria cama, os dentes trincados enquanto encarava o teto, com apenas um Sinix roncando como uma campainha. Estava tudo bem. Tudo muito bem que a porra do Ethan Hoston estivesse dividindo a cama com Bryce. Tudo muito bem. Orra! A cama dele, o sangue de Hunt ferveu. Mesmo que não tivesse chegado perto dela há meses, a cama dele, a Bryce dele, que saiu do banheiro com um short de dormir e uma camiseta desbotada e puída que não ajudava em nada a esconder a sombra dos mamilos por trás do tecido roxo. Ainda bem que os olhos de Hoston estavam inchados demais para que Hunt se desse ao trabalho de checar se o macho estava olhando. Não que importasse muito, confiava em Bryce. Sabia exatamente o que e quem e quando ela queria. Mas não importava que Hoston tivesse saído em defesa de Bryce durante o ataque, ou em algum antigo ou algum artigo idiota. Tinha sido um babaca cruel com ela nos 2 anos antes e havia deixado a Melly sair do controle, atormentando Bryce devido à morte do irmão dele. E tudo bem. Deixando de lado a confiança, talvez estivesse um pouco no limite. Hoston era bonito quando não tinha sido espancado até quase chegar ao inferno. Foram estrela da Solebol na UCLC. Hunt se lembrava de assistir a alguns jogos no saguão da 33ª, no Comitium, maravilhado com a velocidade e a destreza de Hoston. O macho não jogava há 2 anos, mas ainda tinha o porte. Idiota burro e ciumento. Porra! Ter Hoston ali o incomodava mais do que aquele babaca do Cormac, alegando que se casaria com Aquila. Odiou-se só por um pouquinho ao tirar o celular da mesa da cabeceira e digitar Ethan Hoston, Sabine Fendray, Bryce Killam. O artigo surgiu imediatamente. Hunt o esquadrinhou, leu o que Sabine tinha dito e se concentrou em sua respiração, em não saltar para o céu e dilacerar a prima presumível em pedaços. Bryce Killam não passa de uma baladeira mimada que estava convenientemente no lugar certo durante o ataque. Meus louvos salvaram inocentes. Ela é uma caçadora de fama patética. Hunt trincou os dentes com tanta força que sua mandíbula doeu. No final, encontrou a citação incendiária de Hallstrom. Os lobos só foram até os prados de Asphodel por causa de Bryce. Ela recebeu o chamado para ajudar e segurou a linha até que pudéssemos dar o apoio. Ela salvou aquela cidade. Ela é uma heroína, até onde eu sei. Não deixe ninguém convencer você do contrário. Principalmente as pessoas não estavam nem na cidade durante o ataque. Bem, Hunt não culpava Sabine por ter ficado puta. A verdade doía. Hunt suspirou e estava prestes a colocar o telefone de volta na mesa de cabeceira quando vibrou uma mensagem de Azaia. Alguma ideia? Sabia que Azaia estava perguntando sobre a nomeação de Celestina. Cedo demais para dizer, escreveu de volta. Cedo demais para ter esperanças também. A Isaia respondeu imediatamente. Ela vai estar aqui amanhã no fim do dia, às 17 horas. Tente ser bozinho, Hunt. Ela não é Maica. Hunt respondeu com o emoji de um polegar para cima, mas o sono ainda não demoraria a vir. Bryce olhava para o teto do quarto, ouvindo a respiração úmida e difícil do macho ao lado dela. A mãe e o pai tinham engolido as mentiras sem nem sequer questionar. É óbvio que isso queria dizer que acordaria em 4 horas, mas era um preço que valia a pena pagar. Nenhuma notícia sobre o noivado tinha vazado ainda. Só podia rezar para que não vazasse até que o trem saísse da cidade. Ethan se moveu levemente, o som dos cobertores alto no silêncio. Era estranho tê-lo ali, o cheiro dele enchendo seu nariz, tão parecido com o cheiro de Connor. Eu podia ter dormido no sofá, disse Ethan para a escuridão. Eu não confio em Atalar. Ele guarda rancor, é? Você não tem ideia. O silêncio recaiu, carregado e pesado. Quisera Ethan exatamente onde pudesse vê-lo. Era simples assim. Ou, com ou sem proteções daquele lugar, não estava disposta a deixá-lo sem vigia,
quando Sabine e Amélie poderiam mudar de ideia quanto à burocracia dar trabalho demais. Já havia perdido um rostrum. Danica me deixou entrar, disse Ethan. Logo antes de tudo, ela me mostrou este lugar. Queria que eu participasse da surpresa. Foi assim que eu entrei. A garganta de Bryce se fechou. Ah, é verdade que Danica ajudou você a fazer a descida? Como a voz dela tinha sido projetada pelos portões em todas as partes da cidade, era de conhecimento geral que Danica Fenrir tivera algo a ver com a descida de Bryce, mas boatos sobre o que e como exatamente corriam soltos. Disse Bryce. Ela foi minha âncora. Eu não sabia que isso era possível. Nem eu. O fôlego dele falhou e Bryce disse. Ethan, quando eu fui Danica durante a busca, ela me disse que os outros, Connor, Natalie e toda a matilha dos demônios, seguraram os ceifadores para ganhar tempo para ela estar lá comigo. Eles também me salvaram. Connor me salvou. Ethan não disse nada por um longo tempo. Quando tinham sido a última vez que tinham conversado assim, calmos, tranquilos, sem ódio jorrando como ácido, queimando tudo que tocava. Então Ethan falou. Ele amava você mais do que a qualquer pessoa. O coração se apertou. Ele amava você mais do que qualquer pessoa. Ele achava que você era a companheira dele. Bryce fechou os olhos contra o soco que atingiu seu estômago. No sentido lobo da palavra? Que outro sentido existe? No sentido lobo. Havia várias definições do termo companheiro, embora Bryce achasse que para Ethan, para um metamorfo, apenas uma importasse. O verdadeiro amante de uma pessoa predestinado por Urd. Os feéricos tinham um conceito parecido. Um companheiro era um elo mais profundo do que o casamento, e além do controle de um indivíduo. Os anjos, ela sabia, usavam o termo muito mais casualmente para os Malikin. Era semelhante a um casamento, e parcerias assim podiam ser arranjadas, como animais procriando em um zoológico. Mas para Connor, se ele achava que Bryce era sua companheira... e o estômago dela revirou de novo. Você o amava? Sussurrou Ethan. Você sabe que sim, disse Bryce com a voz embargada. Nós desperdiçamos tanto tempo. Talvez seja a nossa maldição como imortais. Ver o tempo como um luxo, um oceano infinito. Expirou demoradamente. Eu o desperdicei muito. Bryce não conseguiu entender a que ele se referia. Muito poético da sua parte. Ethan soltou uma risada baixa no escuro. Sob o ar-condicionado, Bryce perguntou. Por que você abandonou o softball? Sentiu Ethan ficar tenso e o colchão se moveu. Porque é um jogo tolo, disse. A voz sem emoção e se virou de lado com um grunhido. Bryce não tinha ideia de como responder. Então fechou os olhos, acariciando distraidamente a cicatriz no peito, e rezou para que Luna a mandasse para um sonho pesado e sem sonhos.